Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita satisfação e alegria que nós, através desse canal, temos a oportunidade de falar ao vosso coração uma palavra da parte de Deus. Eu quero nesta manhã deixar aqui meus agradecimentos e convidá-los, você que ainda não é inscrito no nosso canal, para que você possa se inscrever, né? Possa aí ativar os sininhos, caso goste, né? Deixa aí o seu like, né? E deixe também os seus comentários, né? Desde já, quero agradecer a todos que têm comentado aí os nossos vídeos, que Deus possa te abençoar em Cristo Jesus. Eu quero, nessa manhã, né, trazer aqui uma palavra rápida, né, nessa manhã, que Deus colocou no meu coração, e eu tenho certeza que Deus falará também ao teu coração. Está no capítulo 4 de Filipenses, capítulo 4, Filipenses capítulo 4, nós vamos ler aqui alguns versículos, né? Alguns versículos. Vamos lá. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 1 diz assim: portanto, meus amados, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. E o versículo de número 2, continuando, digo assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo, né? Maravilha, né, irmãos? A palavra de Deus, ela é muito maravilhosa, né? Eu quero, antes de nós começarmos a falar alguma coisa, fazer um momento de oração para que essa palavra que nós acabamos de ler, ela possa alcançar o teu coração, né, e transmitir aquilo que o Senhor transmitiu ao meu coração, possa também transmitir ao seu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós lemos aqui a tua palavra, Senhor. Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse privilégio. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Alcança, meu Deus, os corações dos ouvintes por essa palavra, Senhor. E venha, meu Deus, fazer uma grande obra, Senhor. Meu Deus, que essa palavra possa gerar bênçãos e vitórias na vida daqueles que ouvem a tua palavra. Queridos, eu achei interessante essa palavra porque
ela é de uma profundidade muito grande, porque Paulo, o apóstolo Paulo, foi o que pregou essa palavra aqui, foi o que escreveu, melhor dizendo, essa palavra, né? E nessa escrita, né, só para nós entendermos o contexto da história, né, Paulo estava preso em Roma, né, e as prisões de Roma, né, às vezes nós falamos de prisões e imaginamos logo as prisões do Brasil, né, que também não são boas, lógico. São prisões que acabam, né, com o ser humano. Mas as prisões de Roma, né, eram bem piores do que as prisões do Brasil, né? Se você colocar a pior prisão do Brasil, né, e você comparar essa pior prisão com a prisão de Roma, você vai ver que a prisão do Brasil é um parque de diversões, né? Mas a prisão que Paulo estava aqui, né, que era uma prisão que tinha um formato de um poço, e a sua saída só tinha uma saída, que era para cima, né? Era a tampa daquele poço. Só tinha uma saída. Não tinha direitos humanos lá para revogar melhorias naquela prisão, naquela época. Não tinha advogados, né, que pudesse reivindicar alguma coisa para os presos, mas era uma prisão que geralmente os presos eram alimentados de pão e água, não tinha assistência médica, não tinha UPA, né? Não tinha PA. Hoje as prisões que tem por aí, qualquer dor de cabeça, os presos já começam a bater a caneca, raspar a caneca na grade, gritar PA, pronto atendimento. Mas naquela época de Paulo não tinha nada disso. Não tinha nada disso, né? Então, não tinha roupa para trocar, não tinha kit higiene naquele lugar, nem banho tinha. A pessoa era lá, jogada lá e era esquecida naquele lugar. E Paulo foi parar nessa prisão pela pregação do Evangelho, né, que lhe levou até essa prisão, onde ele ficou ali detido. Mas eu não quero detalhar aqui, não quero entrar aqui, o assunto que eu quero tratar aqui nessa manhã, já tarde, que não é sobre a prisão de Paulo, não é sobre a prisão de Paulo. O que eu quero detalhar aqui é sobre a exortação, né, sobre a carta, o capítulo 4, em que Paulo diz assim, ó: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha
alegria e coroa, né? Guarda aí. E o versículo de número 4, do capítulo 4 ainda, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, né? E o versículo 10, que eu não havia lido, né? Diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor vosso cuidado, qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Então, olha, irmãos, e eu vou ler o 11, dar continuidade aqui, só para vocês entenderem, né, o contexto aqui da história, tá? Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em toda circunstância já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, também de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora você consegue entender aqui que tem alguma coisa fora, né, do contexto da situação que Paulo está vivendo? Porque ele começa o capítulo 4 dizendo que os irmãos são a alegria e coroa dele. No versículo 4, alegrai-vos, ele dá uma ordem aos irmãos: alegrai-vos. No versículo 10, ele diz: eu alegrei-me sobremaneira, muito me alegrei. Paulo fala de alegria aqui. E aí eu pergunto nessa tarde: que alegria é essa que uma pessoa pode sentir, meu Deus, estando presa, estando num cubículo, sendo alimentado de pão e água, barbudo, sem tomar banho, sem trocar de roupa, sem um lugar confortável? Que alegria é essa? Quem pode dar essa alegria? E a mensagem, irmãos, para nós aqui nessa manhã, é que você tem motivo de se alegrar, mesmo passando em dificuldades, porque a nossa alegria, ela não depende daquilo que nós temos ou daquilo que nós possuímos. A nossa alegria é independente de dinheiro, de condições financeiras. A nossa alegria, ela é independente da onde estamos ou de como estamos vivendo. Porque se o que temos ou onde estamos vivendo influenciar na nossa alegria, então Paulo era o homem mais triste da face da terra. Mas não é o que o texto diz. O texto diz que ele estava alegre pelos irmãos de Filipos, né? Dos filipenses, porque os irmãos haviam aprendido algo com Paulo. Os irmãos haviam absorvido o conhecimento de Paulo enquanto ele estava ali pregando para aqueles irmãos.
E isso gerou em Paulo uma alegria, a ponto de quando ele lembrou dos irmãos, todas as vezes que ele lembrava dos filipenses, ele se alegrava. Ele se alegrava. Oh, glória a Deus. Ele se alegrava, né? E ele falava, irmãos, é isso mesmo, continua. Então, o que eu quero frisar aqui nesse dia de hoje, meus queridos, não deixe que a situação, não deixe que as calúnias, não deixe que o levante do inimigo, não deixe que a falta da liberdade, não deixe que a falta do alimento venha a te entristecer. Ponha os teus olhos no dia de hoje, naquilo que realmente importa, naquilo que realmente nós estamos buscando. A palavra de Deus diz que a nossa pátria está no céu, donde também aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que você está passando aqui é só uma fase, é só um momento, entendeu? Você não vai morrer, né? Você não vai viver a eternidade nessa situação que você está vivendo. Você não vai viver uma eternidade na prisão. Você não vai viver uma eternidade na fome, na escassez. É só uma fase, entendeu? E nessa fase, na fase ruim, se alegre em Cristo, né? Se alegre por aquilo que Deus te deu. Ainda que você esteja passando por momentos difíceis, se alegre em Deus, né? Olhe para o lado e veja que tem alguém que está passando muito mais dificuldade que você e às vezes não está vivendo essa lamúria, essa reclamação, né? Que às vezes você vive. Então, olhe para o lado e veja que pessoas estão com dificuldades maiores do que a sua, mas elas têm um motivo ainda de erguer as mãos para o céu e agradecer a Deus e falar muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o que nos dá alegria é a presença de Deus em nossa vida. Agora, quando a pessoa faz relação dos sentimentos dele com aquilo que ele possui, com aquilo que ele tem, com o dinheiro, com a situação do momento, com o local onde ele vive, aí ele não tem alegria. Ele não tem alegria. E geralmente essas pessoas não têm alegria nem quando tem tudo. Você pode não ter nada, mas pode ter alegria. Você pode não ter dinheiro no bolso, mas você pode ter alegria. Então a palavra de Deus para o seu coração nesse dia de hoje: se alegre. Dê graças a Deus por tudo que você tem. Entendeu? Dê graças a Deus pela vida que você tem, pelo ar que você tem, pela sua saúde, por você não estar preso, por você ter ainda um alimento no seu prato. Dê graças a Deus. E ainda que você não tenha nada disso, louve também ao Senhor. Porque Deus, Ele é o Deus da providência. É o Deus que cuida de você. E é o Deus que enche o seu coração de alegria. Alegrai-vos no Senhor.
e na força do seu poder. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Tenha um ótimo dia, um dia alegre, uma semana alegre, um final de mês alegre e o resto do ano alegre, porque Deus quer que você se alegre. É isso que Ele quer, que o seu coração esteja alegre. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.